tudo bem com vocês? Ótima tarde a todo mundo que está chegando aqui no nosso programa. Já agradeço a companhia, sejam muito bem-vindos. É sempre uma honra, uma alegria passar as tardes ao seu lado aprendendo, um montão de coisas legais, coisas bacanas, criativas. A gente está aqui hoje com um artesanato, que é um broche de flor. Lindíssimo, gente, que dá para fazer com qualquer retalho que você tem aí na sua casa. Inclusive, é uma forma de sustentabilidade, que a pessoa que está aqui com a gente hoje vai nos ensinar já já, você não pode perder. Dá para fazer renda com ele também, viu? E deixar suas peças muito mais lindas, muito mais chiques. Além disso, a gente tem um bate-papo sobre os direitos dos autistas neste mês de abril, que é o Abril Azul, mês de conscientização dos autistas. E nós também vamos descobrir como nos comunicarmos com os nossos filhos adolescentes. Gente, a linguagem deles está tão difícil, né? Tem umas gírias aí diferentes que eles têm tirado dos games e aí a gente precisa aprender a falar, a nos comunicar com os nossos adolescentes. Tem alguma dúvida sobre os temas? Quer fazer alguma pergunta aos nossos convidados do dia? Você já pode participar do nosso programa. Nosso número de WhatsApp é o DDD 11, número 3337-5886. Envie uma mensagem e participe do nosso programa. Lembrando que você também pode acompanhar os nossos conteúdos no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também o meu perfil lá no Instagram, Maria Clara Leite TV. Bora começar com o artesanato? Roda a vinheta. Hoje nós recebemos Bia Bentsen, que é artesã especialista em costura. Tudo bem, Bia? Olá, Clara, obrigada. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Bom te receber. Obrigada. Falei aqui, artesã, especialista em costura, só que é também empresária. Avó, mãe, vem do mercado financeiro. Isso. Não é? Uma lista Isso. aí, né? Um currículo bem extenso, né, Bia? Isso aí. Mas a costura entrou na sua vida lá na infância, é isso mesmo? Lá na infância, eu ficava na casa da minha avó Zarinha. Ela costurava, eu ficava no banquinho sentadinho do lado e ficava vendo um pedaço de tecido de repente se transformar num vestido. Eu achava uma mágica. E aquilo sempre ficou na minha cabeça. Eu sempre adorei um tecido, adorei um aviamento e fui crescendo. A minha mãe tinha uma máquina de costura, fui me aventurando. Com 13 anos eu já fazia algumas roupas. Com 16 entrei num curso de corte e costura. Sempre tive uma máquina de costura no meu quarto, no meu canto. E sempre participou da minha vida. E hoje tem a sua marca, o seu ateliê, a sua loja. Isso depois de entrar no mercado financeiro, depois de trabalhar no CLT, né? E isso já faz quanto tempo que você está nessa área? Em 2016, eu ainda trabalhava no mercado financeiro, mas sempre alimentando o meu sonho de ter um ateliê de costura. Então, até antes de aposentar, porque tudo a gente tem que se preparar, né? Sim. Eu comecei um ateliê na minha casa, comecei com a minha marca, tinha já costureiras, alfaiate, já fazia uma moda. Me aposentei em 2017, morava em Brasília, retornei para minha terra, que eu moro em Belo Horizonte, e aí eu montei uma loja com 2 andares, fazendo uma moda casual, com conforto, mas eu sempre falo assim, com borogodó, uma moda simples que, dependendo dos acessórios, fica mais incrementada. Exatamente. Você que está em casa, quer começar, né, a empreender no artesanato, principalmente de costura, né? Essa peça que a Bia vai nos ensinar hoje já pode ser aí o seu primeiro passo. E ela é totalmente sustentável, feita justamente com os retalhos que sobravam dessas peças, dessas roupas que você faz, né? Isso. E eu, além de fazer uma moda casual, eu faço ajustes também. E quando a gente faz ajuste, acaba sobrando um pedaço de barra, um pedaço de manga, e eu não gosto de desperdiçar nada. Então, eu vou guardando esses tecidos, eu gosto muito do jeans, eu acho que o jeans dá uma jovialidade na gente, né? Sim. Então, eu fico aproveitando todo tipo de jeans, olha...
não importa a cor. A gente tem aqui as flores que nós vamos aprender com jeans, mas também dá para fazer com outros tecidos, como essa que tá aí na sua roupa, né? Eu quis trazer o jeans porque todo mundo tem uma calça velha de jeans em casa que pode cortar, que quer transformar no short, um pedaço de barra. E você pode até usar várias calças, vários pedaços, não precisa ser coloridos, um único jeans. Fica até mais bacana, tá vendo? É. Eu trouxe alguns exemplos aqui, olha, da flor, como ela fica pronta. Tá. E aí, bora fazer? Com a mão na massa. Isso Mas aí. antes, gente, lista de materiais na tela. Olha só o que nós vamos usar para fazer esse broche de flor. São 10 retalhos de jeans com tamanho mínimo de 12 por 12, gente. Então, 12 por 12 tem que ser esse tamanho aí, esse jeans, esse pedaço. Tesoura, agulha, linha escura, alguma peça redonda com aproximadamente 10 centímetros de diâmetro, que é para fazer o molde, cola quente e base para broche. Lembrando que depois a lista de materiais vai lá para o nosso Instagram, @nossoprograma. Agora sim, bora fazer. Vamos lá, vamos lá. Primeiro passo, Bia. Primeiro passo. Eu tô dando um exemplo aqui, olha, do material que você pode usar para fazer o seu molde, tá? Alguns, então, material que eu tenho, alguns retalhos em jeans, uma tampinha de aproximadamente uns 10 centímetros. Eu já fiz um moldezinho aqui. Sim. Eu gosto de usar a tampinha, faço um molde de tecido que fica mais maleável para você trabalhar depois. Com certeza. Você vai fazer comigo? Posso Trouxe tentar. material para você. A Bia já me lá. falou aqui que é mais simples, tá? Esse artesanato que eu vou conseguir fazer. Vamos Não lá. vou passar vergonha, Bia? De jeito Tem certeza? nenhum. De jeito nenhum. Que eu passo umas vergonhas aqui no nosso programa, né, minha gente? Eu gosto de cortar de 2 em 2. Tá. O jeans dá pra cortar. Trouxe uma tesoura pra Que é você assim, também. né? Isso. Já pode ir então, cortando? Já pode cortar. Eu Vambora. dobro o tecido. Ao meio. Claro que eu aproveito o máximo, né, gente? Então eu coloco bem no cantinho pra gente ver quantas bolinhas a gente consegue fazer. Ainda bem que eu nem comecei. Tá vendo? Para cada flor, eu posso ir falando, né? Pode. Para cada flor, gente, a gente usa 8 círculos. E aí, o tamanho do círculo é o tamanho que você vai querer a flor. Nós estamos trabalhando hoje com círculos de 10 centímetros, tá? Sim. Que é o molde que eu falei. Então, eu trouxe as etapas já Normalmente você corta desse tamanho mesmo. desse tamanho. Dos desse 10 tamanho, centímetros. Dos 10 centímetros, dos 10 centímetros. Que é um tamanho bom. Fica um broche bem bacana, que dá pra ver. E dá pra usar em outras peças também, né? Fiquei pensando em usar numa bolsa. Isso, olha que ideia maravilhosa. Não é? E Dá pra dependendo- fazer um chaveiro. Dá para fazer um chaveiro. Dá para colocar numa festa junina com uma fita de veludo no pescoço, que eu amo. Olha, gente, Aí que você ideia. pode mudar o tamanho da flor. Tá. O círculo vai ser proporcional ao tamanho da flor que você quer. Então, aqui, ó, eu já cortei 2, tá? E eu tô cortando aqui ainda. E você tá mas vai cortando, dar você certo. tá vendo como tá fácil. Eu vou até deixar essas minhas 2 aqui para completar o seu. Tá. Tá? Ok, terminei. Terminou? Meio Então, tortinho, mas tá bom. então você tem 4 flores aqui. É. Aí, gente, cada pétala, cada círculo desse é uma pétala de flor. Sim. Eu dobro ela em 4. Então, ó, a pétala vai ficar assim. Ok. E aí, eu começo a costurar. Eu vou... deixa eu ver, eu tenho outra. Essa daqui já tá começada a costurar. Um pontinho eu sei dar. Então, eu vou dar um aqui, ó. Pregar um mais. botão, também tô sabendo já. Só pra você. Eu sou mãe, né? Então os botões caem lá em casa, né? Meu marido, nas minhas roupas também, às vezes. Essa daqui, por exemplo, tem botão. Aí a gente sabe pregar um Vou te botãozinho, dar né? essa linha com agulha. Vou fazer uma pra mim. Tá. Tá? A gente vai começar. O difícil é o quê? Colocar aqui no buraquinho da agulha, né? Gente, Nem me como é fala, difícil. gente. Por isso que eu trouxe a agulha pronta, eu tô Já te cedendo. colocada. Ai, gente, tem que dar a lambidinha. Não Senão não consigo. vai, senão não vai. Eu também faço isso lá Você em faz casa, isso? viu? Nossa, eu peguei a agulha com o melhor buraquinho.
E agora ela nem aí, fala, vamos né, lá. gente? Enquanto isso... Ah, olha! Foi rapidinha. Ah, minha filha, tô focada aqui. Eu já ia falar alguma coisa, ia chamar alguma coisa aqui pra dar tempo. Então, nós dividimos a pétala em 4 e aqui vai ser o miolinho. É onde a gente vai ligar uma para outra. Um detalhe, eu gosto sempre de ligando, deixando a abertura na mesma direção. Tá. Para não ficar uma pétala aberta, uma para cada lado, vamos Sim. sempre deixar na mesma direção. Começa aqui no miolinho, ó. Eu dou 3 pontinhos em cada pétala. Sempre o último pontinho, olha, Mara, eu dou uma arrematada. Tá. O que é arrematar? É fazer isso, olha. Ixi, já... Tem problema, Vai. depois você treina mais em casa Tá. se não der certo, Ih! tá? Vou Gente, passar para a ó, vou te segunda falar, pétala. Minha vida não é fácil aqui nesse programa. Já deu tudo ruim, enrolei todinha a linha. Embolou. Mas isso acontece, viu? Olha! Com as melhores costureiras, a linha bola. Aí, gente, eu fiz o primeiro, a primeira pétala, eu vou emendar com a segunda. Eu coloco, eu trespasso um pouquinho uma em cima da outra. E Vai mostrando vou, aqui na câmera, ó, pro pessoal aprender lá em casa. E vou, de novo, dar 3 pontinhos. 1, 2. No terceiro pontinho, eu arremato. E assim, eu vou seguindo e faço a base. Eu trouxe as etapas prontas, tá? Para facilitar, tá bom? Pra Eu gente... vou costurando essa daqui, ó. Você vai pelejando aí. Mineiramente falando, você vai pelejando. É isso, mineiramente falando, gostei. Mineiramente falando. Aqui, ó, eu já fiz a base da minha flor. Eu já tenho 4 pétalas. Tá. Aí eu vou passar para a segunda carreira de pétala. São mais 4 pétalas que eu vou... Mais uma dica, são detalhes, né, que fazem a diferença. A segunda carreira, eu faço com o lado mais bonito do jeans. Sim. Não precisa ser o mais escuro, é o que você gosta mais, virado para dentro. Ok. Porque a segunda carreira, a florzinha fica aberta, então eu vou ver o lado de dentro mais, Sim. tá? Então é Então, estratégia. É estratégia. Mas isso são coisas Mas que é a gente bacana vai também aprendendo, ficar né? com Sim, as duas sim, partes é, aparecendo, sim, pra ficar assim fica. colorido, né? Dá uma profundidade. Dá. Gostei da profundidade. É, ó. E aí eu vou sobrepondo as pétalas. Também vou dar 3 pontinhos. Sempre arrematando o último, porque eu não gosto quando a costura, às vezes, solta um ponto e você perde o trabalho, vai tudo embora. Exatamente. Então, eu arremato toda vez que eu posso, sabe? Então, aqui, mais um arrematezinho. Na carreira de cima, gente, das pétalas, para a flor ficar bem presa, eu levo a agulha até na pétala de baixo e aí subo pela próxima pétala, porque dessa forma a flor vai se prendendo pelo miolo. Eu fiz uma Complexo. só, tá? Fez uma pétala? Mas tá ótimo para a primeira aula. Tá ótimo por hoje, gente. Na próxima eu faço 2 pétalas. Aí, ó, vou costurar a segunda pétala. E tem coisas que é Mas na muito prática simples, que a gente... exatamente. É muito simples, qualquer pessoa Você vai fazendo, daqui a pouco você ficou craque, gente. fica craque. Então, ó, tô colocando a segunda pérola, a segunda pétala e assim por diante, Tá. tá? Essa Ao todo, florzinha 10. aqui, 8. 8. Eu coloquei É número duas, par. eu coloquei 2 a mais, porque Por a quê? gente vai ter o broche. Ah. Isso aqui é a basezinha da flor, Ah, tá. E aí você precisa de 2 Aí, pedaços de tecido, é isso? Isso. Um por por isso que eu cima do coloquei 2 círculos menores. Tá. Em torno de um diâmetro de 4,5 centímetros é suficiente. Ok. Olha aqui, ó, porque o brochezinho, tá vendo? Olha o broche que eu uso. Eu uso esse fechinho de broche, tem outros também. Eu gosto desse redondinho. Então, eu preciso de uma base um pouco maior que o broche. Que nós vamos colar a flor aqui em cima. Tá? Então, eu já tô com essa flor todinha costurada, olha. E aí, depois disso, o que que eu faço? Deixa eu pegar outra linha. É bacana que é uma coisa, né? Uma peça que as pessoas podem fazer
em casa, costurando na mão mesmo, não precisa ter máquina para fazer, gente. Precisa. E como a gente falou aqui no começo, são vários os usos que você pode dar a essa mesma peça. Ó que linda que ficou aqui nessa camisa branca. Linda? Uma camisa branca de linho, fica não é? Numa jaqueta jeans. Nessa roupa que você tá, ela dá um... Olha o destaque. Não é? É um borogodó. É um borogodó. Um super ficou destaque, lindo. gente. Já é sua, tá? Pode escolher, já é sua. Ganhei, é minha. Obrigada, tá? Eu amei já. Ai, que bom. Vou colocar que bom. então, né? Coloca. Já que é assim. Coloca. Abre, quer que eu ajude? Você abre. Não, abre aqui. Então, enquanto isso, eu vou pro brochinho, Por favor. tá? Então, nós cortamos 2 círculos de aproximadamente 4,5 centímetros de diâmetro. Tá. Para esse círculo, eu nem uso um molde, sabe? Eu vou cortando meio no olho, lembrando que tem que ser maior do que o brochinho que você está usando. E aí, eu vou costurar. Ele vem, gente, com 2 furinhos. Consegue ver? Tá vendo? Os furinhos lá, ó. Então, eu coloco o fechinho em cima, um paninho em cima do outro e eu vou costurando, ó. Bem facinho. Tem que acertar os furinhos e vou costurando como se você estivesse costurando um botão. Sim. Aí você monta a basezinha, tá? Ó, Bia. Olha Arrasei. isso! Arrasei. Gente, Maria Clara de Bia Banks. Que orgulho! Mas não acabamos ainda não. Peraí, vamos terminar que o tempo aqui corre. Tá, então nós temos agora a flor pronta. Tá. E temos a base pronta. Aí eu vou usar a cola quente, que já tá aqui, quentinho, já pode... Não, o fio chega até aqui. A primeira coisa que eu faço, gente, eu dou uma colada aqui por dentro da base, para ela ficar bem durinha. Então, eu passo numa metade a cola quente... Eu aperto um pouquinho para ela espalhar. Cuidado para não queimar o dedo, tá, gente? A cola é quente mesmo. Faço a mesma coisa do outro lado. Já tô com a minha base pronta, eu nem preciso esperar secar. Tá. Já venho, coloco a cola agora em cima. Olha a fumaça. Venho com a flor. Centraliza aí. Centralizo, aperto um pouquinho. Já tá colada. E agora, para essa flor ficar assim armadinha, eu passo uma cola entre as pétalas. Então eu escolho uma pétala qualquer, coloco um pingo da cola. Um pinguinho da cola. Então, esse é o grande segredo. Aí eu venho com as 2 pétalas que estão mais próximas e colo aqui, ó. Seguro um pouquinho. Ficam 3 pétalas coladas, então. Aí sobra uma, né? Sobrou uma. A gente tem 4 embaixo e 4 em cima. Coloco mais um pingo do outro lado. Aperto. E a nossa flor Pronta. tá prontíssima, pronta para ser usada. Maravilhosa. Ó, vamos lá, gente. até 2 fica bacana, né? Fica, amei a peça. Não é? Uma Amei jaqueta a peça. jeans, você Super tem. tranquilo para fazer. Qualquer Realmente, pessoa consegue, não com é? o material que tem em casa. Exatamente. E Ai. a pessoa pode vender também essa peça, tá, gente? É feita de retalho, ou seja, o custo é praticamente 0. E a pessoa consegue fazer uma renda aí com essa peça. Com certeza. Né? Ou então, valorizar as peças que ela já vende. Não é verdade? Sim. Presentear uma amiga, olha que lindo que é você dar uma flor que você mesmo fez. Não é? Põe numa linda caixa, olha aqui. Como é Olha esta? aqui, põe uma palhinha por... Essa aqui eu terminei, ó. Põe uma palhinha por... Olha que lindo você chegar. Olha, gente, que lindo. E dar uma flor dessa. Fica um lindo presente. E por que não fazer para toda mulherada aí da sua casa como presente de Dia das Mães? Não é? Olha que Não é uma dica? Olha isso. É uma dica, hein, gente? Fazer para toda toda mulherada aí da sua casa. Presente de Dia das Mães que você faz em casa. E a Bia, ela falou que ela ama realmente fazer essa peça porque ela faz à noite, quando chega em casa. Trabalha o dia todinho no ateliê. E à noite, quando chega em casa, ao invés de relaxar, tá ali, ó. Porque também é uma forma de relaxar. É terapêutico, não é? É muito bom. Criar, usar a criatividade. E eu acho assim, todo mundo tem algum dom.
todo mundo tem alguma habilidade. Sim, com certeza. Precisa só desenvolver, que seja fazer um bolo, uma costura, um crochê, um tricô. Cada um pode se descobrir, como eu me reinventei, como eu me redescobri com a costura, com o artesanato. Acho que faço bem para as pessoas quando eu faço uma roupa que fica bem para elas, empodero as mulheres. Eu penso certeza. assim. Você trabalha com autoestima assim. também, Isso né? aí. Eu não faço roupa, eu empodero as mulheres. É isso aí, gente. Essa é Bia Bentsen, artesã, especialista em costura, empreendedora. Conheça mais do trabalho dela lá no Instagram, @BiaBentsen, com 2 Es, N no final, como está escrito aí na sua tela. Bia Bentsen. Tem um WhatsApp também, que é o DDD 31, afinal é mineira, DDD 31, número 99659-2906, 99659-2906. Bia, amei te conhecer, amei a minha flor. Que bom, obrigada pelo convite. Amei a peça. Eu adorei estar aqui, obrigada para vocês que estão nos ouvindo, foi muito bom. Nós que uma experiência agradecemos. maravilhosa. Até a próxima oportunidade. Sim, volte. tem outras coisas para contar, então viu? volte, já fica o convite. Então tá Até bom, mais. obrigada. E nós vamos a um breve intervalo, já voltamos com muito mais. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Ótima tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Já tivemos artesanato e agora é hora de falar do direito dos autistas, dos direitos, né? Isso porque nós estamos no Abril Azul, que é o mês de conscientização do autismo, né? Que é um mês que foi estabelecido pela ONU lá em 2007, gente, para combater o preconceito e promover a inclusão. Quem está aqui com a gente para trazer todas as informações sobre os direitos dos autistas é o Dr. Felipe Augusto Gomes Pereira, advogado especialista em autistas. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Muito feliz por estar aqui, obrigado. Para a gente falar de um tema tão importante como você disse, né? Os direitos dos autistas e no Abril Azul. Exatamente. Não só no Abril Azul, né? Na verdade, Exato. é algo que a gente precisa sempre trazer, né? Mas a gente traz especialmente nesse mês, porque é bastante coisa e ainda falta informação, né? Muita. A gente começa, então, doutor, falando sobre os auxílios financeiros, pode ser? Claro. Vamos começar falando sobre eles, então, iniciando pelo BPC Loas, que é um auxílio do governo, né? Isso. Quem tem direito a ele? O BPC Loas é um auxílio do governo, ele é pago a quem tem mais de 65 anos de idade ou quem é deficiente, no caso, o autista. Essa é a primeira condição para que seja estabelecido o critério. O segundo critério é a questão financeira. O critério geral, ele é de até 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, você deve somar o número de pessoas que residem no imóvel, somar a renda deles e dividir pelo número de pessoas. Esse valor tem que ser até R$ 405,25, que é 1/4 do salário mínimo vigente. Então, nesse caso, o autista ele entra como uma pessoa com deficiência. Exatamente. Qualquer pessoa com deficiência tem direito ao BPC Loas. E aí, precisa fazer uma avaliação para entrar, além de estar cadastrado no CadÚnico? Tem que estar cadastrado no CadÚnico e fazer o pedido no INSS, através do número 135 ou pelo canal Meu INSS, ou também por um advogado especialista da confiança da pessoa que faça esse pedido para, sim, ser realizado a perícia médica e a perícia social, a depender do caso. Então, quer dizer, só o laudo não é o suficiente. Não é suficiente. Tem que passar pelo crivo do médico perito do INSS. Isso aí, gente. Então, é um processo meio chatinho, né? Não é tão pouco simples assim. burocrático. Vamos ao próximo direito financeiro, que é o saque do FGTS, Fundo de Garantia, né? Então, no caso, quem pode sacar esse FGTS? Pode ser o autista, se ele for trabalhador, ou mesmo o seu pai ou tutor, que o autista seja dependente no imposto de renda. Então, é possível solicitar isso. Você vai solicitar diretamente no site da Caixa, no aplicativo ou na própria agência. O que acontece? No formulário da Caixa, apenas há o nível 3 de suporte. Porém, é possível, judicializando, solicitar para o nível 1 ou 2 de suporte também esse saque. Então, aí, nesse caso, precisa entrar com processo. Tem que entrar com processo judicial. Complicado, né? Um pouquinho, mas é a única maneira que tem. E aí, você falou, tem que ser dependente, então? Tem que ser dependente. Declarado no imposto de renda. Exatamente. Então, não é pai e mãe que podem sacar aquele valor. É só um.
Porque normalmente quando a gente declara no imposto de renda é só o pai ou a mãe que vai declarar aquele filho como dependente. Sim, mas a depender do caso, se o tratamento for um valor muito alto ou os medicamentos, é possível sim fazer essa flexibilização na justiça. Isso tudo comprovado, bonitinho, Claro. né? Com todas as informações ali do porquê você vai utilizar aquele valor, né? E aí a gente tem desconto também em passagens aéreas para acompanhantes. Exatamente. Não para a pessoa que tem Não. o transtorno do espectro autista, mas para o acompanhante, sim. Exatamente. Como é que funciona isso? O autista, você vai comprar a passagem do autista, vai pagar 100% dela e após você vai solicitar à companhia aérea um formulário para preencher e pedir esse desconto de 80%. Então, o acompanhante... 80%, gente? O acompanhante ele só vai pagar 20% da passagem aérea. Mas é em todos os casos? Em todos os casos. Em todos os casos. Então, não precisa necessariamente comprovar que essa criança autista, por exemplo, precisa ter uma criança não, mas vamos supor uma pessoa mais velha, né? Um adulto até. Ele precisa ter um acompanhante. Aí precisaria ter algum laudo dizendo isso? Vai ter o laudo da pessoa autista, né? Que ela é autista. Então, todo autista, independente do nível de suporte, ele é deficiente para os fins legais. Tá. E aí você vai preencher esse formulário da companhia aérea e anexar, com certeza, né? O laudo médico também. Isso para qualquer lugar. Esse acompanhante vai ter esses 80% de desconto Sim. na passagem, independente se for uma viagem nacional ou internacional? Exatamente. E independente se for para tratamento ou para passeio? Qualquer área. E nas passagens de ônibus, tem algum benefício? Tem benefício sim, é o passe livre. E aí você tem que verificar a questão do estado para poder verificar a condição financeira. E aí, nesse caso, basta ter a carteirinha? Não. Não. Como Tem que ter funciona? a carteirinha, a CIPTEA, você diz, é isso? Isso. Você tem que ter a CIPTEA e você tem que tirar a carteira do passe livre. Ah, tá. Então, aí nas viagens interestaduais. Isso. E para transporte comum mesmo, dentro da cidade? Você consegue também, aí depende da cidade, cada cidade tem a sua legislação e a sua companhia de ônibus. Então, você tem que solicitar na Secretaria de Transportes a sua Uma carteirinha mesmo, exatamente, de no transporte deficiente. público. Exatamente. Que é para qualquer PCD, né? Para todos os PCDs. Exatamente. Independente. E se for em outras cidades, né, intermunicipais, você pode pedir também através do site da EMTU. Vai ter para trens, metrôs e ônibus intermunicipais. É isso aí, gente. É muito importante falar sobre esses direitos todos, porque às vezes você tem em casa e tem aí uma criança autista na sua casa que ainda não tem todos esses direitos, ou não usufrui de todos esses direitos, né? E são muitos. Você precisa usufruir, porque afinal a legislação está aí para que a gente realmente usufrua daquilo que é do nosso direito, né? E aí, você falou das carteirinhas, né? Eu chamo de carteirinha, mas como chama? A CIPTEA. CIPTEA. Como é que tira, né? Qual o primeiro passo quando a pessoa ela descobre ali o transtorno, já precisa tirar? O ideal é que tire, você vai pegar, quando concluiu o laudo, fechou o laudo que a gente fala, né? Você vai pegar esse laudo e vai pedir a CIPTEA, que é a carteira de... Nossa, me deu um branco agora, desculpa. Te deu um branco. CIPTEA, acho que é... Carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, exatamente. E aí você vai solicitar no Poupatempo ou pelo site do Gov do seu estado. Com laudo? Com o laudo. Apresenta o laudo. Vai mandar foto, vai preencher um formulário e ela é totalmente gratuita. E aí, voltando aos direitos financeiros, só para concluir, a CIPTEA, no caso, ela dá direito a quê? Ela é uma facilitadora para você poder, por exemplo, pegar uma fila de mercado com prioridade, por exemplo. Tá. Então, ela facilita para você não precisar levar o laudo. Entendi. Então, ela é muito mais fácil para poder garantir os direitos. Só de você estar com aquela... Com a CIPTEA, carteira, com a carteirinha. E também o cordão, né? Sim. O cordão já identifica, né? Exatamente. E aí, sim, vamos voltar aos direitos financeiros. A gente tem isenção de impostos. Quais são eles? Como é que funciona? Olha, para carros, a isenção do IPVA e do ICMS de carros de até R$70 mil são integrais. Acima disso, até R$120 mil, ele é proporcional. Ou seja, se o carro custa 120 mil, você só vai pagar a diferença do que excedeu 70 mil. Por exemplo, 50 mil. Tá. Acima de 120 mil, não há qualquer tipo de isenção. E para o IPI, o valor é de até R$200 mil do veículo. Olha, bastante coisa, né? Então,
IPVA, ICMS, IPI, tudo isso tem aí ou isenção ou isenção total ou parcial. Ou parcial. Lembrando que o IPVA dá para solicitar também os 5 últimos anos do que já foi pago. Retroativo, então? Exatamente. Você ficou sabendo do direito agora. Exato. Então dá para solicitar retroativo. Se a pessoa pagou aí 3 mil a cada ano, ela pode restituir. Restituir 15 mil? Exatamente. Mas como é que funciona? Precisa buscar um advogado. Não, Passa os passos. Nesse caso, você vai solicitar para a Secretaria de Transportes, primeiramente, ou da Fazenda, né, dependendo do como que funciona o estado ou a cidade. E se negar, aí sim tem que buscar o advogado especialista. Muito bacana, gente. E, doutor, eu sei que você criou inteligências artificiais para ajudar quem está em casa, quem está acompanhando a gente e todas as pessoas que tiverem interesse a tirar dúvidas, não é isso? Isso. Como surgiu essa ideia? Olha, as perguntas às vezes eram muito frequentes. As mesmas nas redes sociais? Nas redes sociais, em atendimentos mesmo, meu. E aí, o que eu decidi? Facilitar essa questão. Logicamente, elas não substituem um advogado humano, de forma alguma. Sim. Ela é apenas para dar um norte para essa família. Então, primeiro atendimento ali, exatamente, antes dela buscar um advogado, até para entender se ela precisa buscar um advogado, se ela deve. Exatamente. Então, criei 2 inteligências artificiais. Uma para falar sobre a coparticipação abusiva dos planos de saúde, para saber se aquela coparticipação no tratamento está ok ou não, está dentro das regras ou não. E também uma outra inteligência artificial que é para falar do BPC Loas, que a gente falou agora há pouco. A gente falou então do BPC Loas. Quem é do o BPC responsável? Loas é o Matheus. O Matheus. Vamos colocar a imagem do Matheus na tela? Olha só, se você acessar essa inteligência artificial, depois a gente vai deixar um link lá no nosso Instagram que o Dr. Felipe disponibilizou para a gente para que você possa ter acesso a essa inteligência artificial que é o Matheus. Quando você entrar lá, vai aparecer esta carinha. Este é o Matheus que está aparecendo aqui no nosso programa. Você vai encontrar o Matheus e ele vai tirar ali suas dúvidas iniciais sobre esse benefício, BPC Loas, então. Exatamente. Né? Se você tem direito, se você não tem, entre outras questões que você pode fazer ali. Como é que eu solicito? Tenho direito, como é que eu solicito? O Matheus responde. Responde tudo. Responde tudo. E aí também tem a Gabriela. Exatamente. Então, a gente tem aí, a imagem da Gabriela. É mais uma inteligência artificial que o Dr. Felipe criou. Essa para responder, então... A coparticipação, se ela é abusiva ou não. Tem direitos, então, quando a gente fala de saúde, né? Nos tratamentos dos autistas. Já vamos entrar nessa parte, então? Claro. Quais são os direitos? Olha, tem diversos, mas vamos falar pelo menos, por exemplo, a coparticipação, que é fundamental. Então, por exemplo, a pessoa, ela paga R$300 ao mês de plano de saúde para a criança, tá? Não é da família, é o da criança, a base de cálculo. E aí, às vezes, paga 5, 6, 7 mil reais de coparticipação ao mês. Nossa. Então, fica totalmente inviável, ele inviabiliza o tratamento. Essa coparticipação é porque teria acesso a um número limite de Não, por exemplo, terapias? Assim, a terapia custa R$100, a pessoa paga 50, o plano paga 50, Entendi. Por exemplo. Só que aí a criança faz uma terapia por dia. Muito mais. É mesmo? Tem casos de 40 horas semanais. Então, isso aí inviabiliza o tratamento e aí é possível, através do judiciário, limitar esse teto ao valor da mensalidade. Então, tive um caso mesmo do escritório que era exatamente esse cálculo, era R$7 mil e a gente conseguiu reduzir para R$600, 300 de coparticipação e R$300 da mensalidade. Olha, normalmente os casos são referentes à saúde ou não? A maioria. A maioria são referentes à saúde. Além desse, quais são outros casos que, por exemplo, as pessoas... A limitação de terapias. Então, o médico prescreveu 20 horas semanais de tratamento. E aí, o plano de saúde, através de uma junta médica, solicita a documentação para a clínica e reduz pela metade, por exemplo. Sem qualquer critério, sem qualquer análise, fazer uma anamnese presencial, nem nada disso. Então, quer dizer, o tratamento fica totalmente incompleto para essa criança, para essa pessoa. Quem tem que determinar isso é o médico que acompanha o paciente.
Olha, gente, é muito importante a gente trazer todas essas informações aqui e é muito importante a gente saber que essa inteligência artificial pode trazer essas informações para o público que está acompanhando a gente. Então, lembrando que depois a gente vai colocar o link lá no nosso Instagram, @nosso programa, tá? Então, tem toda ali a lista de materiais do nosso artesanato, mas vai ter isso hoje também lá, tá, gente? Além das fotos, é claro, dos bastidores aqui do nosso programa. E aí, além disso, tem outras questões de saúde que entram como direito aí dos autistas e que muitas vezes os planos não respeitam? Tem também a questão do cancelamento unilateral. Então, o plano de saúde, ele teve em 2024, deu um boom, ele cancelou unilateralmente quem fazia tratamento oncológico, gestante e autista. Então, teve um tema do STJ que determinou que quem está em tratamento não pode ter o plano cancelado. Então, a lei do plano de saúde, ela falava apenas de internado, não poderia ter o plano cancelado. E esse tema da STJ, ele pacificou de que quem está em tratamento, independente de ser risco de vida, não pode ter o plano cancelado. E aí a gente consegue garantir que os autistas permaneçam no plano de saúde. É muito importante. Eu conheci uma pessoa esses dias, né, uma cantora que veio aqui no nosso programa com um filho autista no dia 2 mesmo. Olha que legal. No dia 2, que era o dia, né, Sim. o dia mundial mesmo de conscientização do autismo, e ela disse que ela precisou, quando ela descobriu que o filho tinha autismo, né, foi diagnosticado com TEA, ela precisou trocar de plano de saúde, justamente porque ela não tinha ali todas as coberturas. E os planos de saúde têm que dar todas as coberturas do tratamento. Sim, com certeza. Se não oferece, busca justiça e o caso é resolvido. A maioria das vezes, sim. A maioria das vezes. Em que situações não é resolvido? Olha, é muito difícil, a não ser que tenha uma cláusula totalmente escrita ali que não pode, que não cobre aquele tipo de tratamento, mas mesmo assim a justiça, ela geralmente, ela traz o benefício para o consumidor. Ela cobra. Ela cobra. Muito bom É saber. muito difícil não ter a cobertura. Tá. E aí a gente tem os direitos também escolares, né, que são muito importantes e que eu já vi muita gente, muita mãe atípica falando também, não consegui matricular meu filho nessa escola, não tinha ali uma pessoa para dar o apoio necessário ao meu filho. Como é que funciona isso? Olha, toda escola, ela é obrigada a aceitar o autista. Seja particular ou qualquer pública. Situação. Não existe limite de autistas. Às vezes a escola dá uma desculpa. Olha, já atingimos o número de autistas permitido. Isso também não pode. Existe também o professor de apoio, o professor auxiliar, que a depender do relatório médico, tem que ser de maneira exclusiva e individualizado. Não é um para a sala inteira. E também você pode solicitar o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, que é um material adaptado para que a criança possa desenvolver melhor os seus trabalhos, as suas tarefas, e não pode ser cobrada nenhuma taxa extra. Olha só, é muito importante passar todas essas informações. Tem pergunta do público que chegou para você, doutor? Vou pedir para colocar a primeira pergunta na tela, por favor. Olha lá, Denise. Eu não consigo entender o nome da cidade, mas aqui em São Paulo. Obrigada, Denise, pela participação. Ela diz, boa tarde, eu gostaria de tirar uma dúvida sobre a gratuidade em passagens de ônibus interestaduais em São Paulo. A aviação Piracicabana informou que esse benefício não vale para pessoas com autismo, apenas para idosos. Essa informação está correta, doutor? Olha, precisa ver a questão da cidade que é, mas geralmente a lei fala que não. A lei é para todos os tipos de deficiente. E aí ela pode buscar auxílio de um advogado. Pode. Até para conquistar esse direito. Com certeza. É isso aí. Fica essa informação então, Denise. Normalmente sim, é totalmente gratuito. Tem que ser gratuito. Tem que ser gratuito. Tem mais uma perguntinha para colocar na tela? Paulo Henrique, de Fortaleza, Ceará, ele diz, boa tarde, gostaria de saber quais são os direitos de um adulto autista no mercado de trabalho. As empresas são obrigadas a contratar? Depende, tá? A empresa, eu entendo que não é obrigada a contratar, mas ela não pode discriminar o autista. São coisas distintas, tá? O autista, ele tem um direito, não só o autista, como os pais atípicos, principalmente servidores estaduais, municipais ou federais, a terem uma redução na jornada de trabalho, sem que seja descontado nenhum tipo de valor dele para levar o filho na terapia. Isso também pode ser para o funcionário autista. Sempre importante buscar o apoio jurídico mesmo, né? Um aconselhamento jurídico para saber exatamente todos os seus direitos. A gente traz aqui no nosso programa, é só uma pincelada e tem uma novidade, né, doutor?
sobre o imposto de renda, dedução Sim. do imposto de renda. Esse é um tema novo que saiu agora. O que acontece? Antigamente, até hoje, na verdade, nos últimos 6 anos, o limite para a dedução do imposto de renda é de R$ 3.651,50. Só que esse tema foi julgado e você que tem um filho atípico ou deficiente, com síndrome de Down, por exemplo, e paga uma escola particular, você consegue deduzir 100% dos gastos e pedir a restituição dos últimos 5 anos também. Só para a escola, se paga algum curso... Não, aí já só não escola. seria. Exatamente, mas vale para faculdade, vale para pós-graduação, para todos os tipos de estudo. Material escolar, Geralmente as não, é o questões, que está não. realmente é a matrícula mesmo e as mensalidades. Porque normalmente É bem caro, sim. um valor bem salgado, né? De Demais. material escolar, uniforme, enfim, começo de ano. É terrível para os Muito. pais, né? Verdade. A gente tem 2 minutinhos para encerrar o nosso bloco, mas acho que dá tempo de responder mais uma pergunta do nosso público, pode ser? Claro. Vamos lá? A Carla Mendes, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, diz: olá, tenho um sobrinho autista que precisa de atendimento multidisciplinar. O SUS é obrigado a oferecer esse tipo de tratamento? Sim, o SUS é obrigado a fornecer esse tipo de tratamento. A questão é, às vezes falta braço para o SUS. Então, não tem o número de profissionais que deveria ter para que abrangesse a todos os autistas. Mas o SUS sim é obrigado e, através de questão judicial, de um processo judicial, você pode obrigar o SUS a, digamos, não é passar na frente, mas ter uma prioridade maior no tratamento. É isso aí, gente. Olha, muito mais informações sobre esse tema você vai encontrar lá no Instagram do Dr. Felipe Augusto Gomes Pereira, que é advogado especialista em autistas e também em saúde, né, doutor? Exatamente. Tem muito conteúdo lá para que você possa tirar as suas dúvidas sobre esses temas. Instagram, @adv... Não, Advocacia GP. Advocacia GP, gente. Advocacia GP. Como está escrito aí na sua tela, tá? Eu até confundi, porque normalmente o pessoal coloca assim, ADV, de advogado, Felipe Augusto, né? E não é o caso. Então, é Advocacia GP, como está escrito aí na sua tela, tem muita informação lá. Informação também sobre as inteligências artificiais que a gente mostrou aqui, mas depois você encontra também lá no nosso @nosso programa. Muito obrigada, viu, doutor? Muito esclarecedor. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. E nós vamos agora a um breve intervalo, já voltamos. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. A gente já teve muito conteúdo aqui no nosso programa hoje e agora é hora de falar da linguagem dos adolescentes. Como é que nós pais conseguimos conversar com os nossos filhos hoje, hein? A gente vai descobrir tudo isso já já e aí eu já vou deixar antes o nosso número aí, o número do nosso WhatsApp, para que você possa enviar as suas perguntas, participar do nosso programa pelo DDD 11 3333 575886. Quem está aqui para nos ajudar com as dúvidas, né? Com essas dúvidas sobre a linguagem dos adolescentes, como é que a gente pode se achegar mais a eles, é o Dr. Jorge Guedes, que é psicanalista, doutor em neuropsicologia, neurociência e psicoterapia, além de terapeuta ocupacional. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Clara, é sempre uma honra. Muito obrigado. A gente vai falar dessa linguagem dos adolescentes, né? Parece até que eles criaram um idioma novo, tanto ali na fala quanto na escrita. Muitas vezes a gente não entende, mas tem alguns familiares que estão tentando nos ajudar a desvendar aí, meio que traduzir em vídeos na internet. Então, a gente fez um compilado e para a gente entrar nesse tema, a gente vai mostrar esse vídeo agora. Começando pelo primeiro, que é o mais escutado aí, farmando aura. O que quer dizer se você tá farmando aura? Quer dizer que você tá mandando bem, que você tá fazendo uma coisa legal. Então, quando o seu adolescente fala, caraca, mãe, farmou aura, quer dizer que tu tá mandando bem. O tal do 6-7, que eles falam em momentos aleatórios e faz um gesto assim, 6-7, 6-7, 6-7. Quer dizer o quê? Quer dizer nada. Coisa aleatória que eles fazem, pura e simplesmente, sei lá pra quê, que você não pode fazer. Eles juntam essas consoantes e tudo, eles falam em código. Eu abri uma conversa dela outro dia com a amiga dela, não consigo decifrar. Eu não sei até agora do que elas estão conversando. Depois virou DPS, que depois já era curto, só tinha 6 letras. Cortaram pra 3. Tiraram tudo a vogal, depois.
SS. SS é sim. Sim tem 3 letras e SS tem 2. Quer dizer, por que não escreveu logo sim? Complicado, né, gente? É muito complicado. Farmou a Socorro, doutor! A gente vai ter que voltar para a escola para conversar com os nossos filhos? Exatamente, porque o grande problema é o vício na linguagem. É. E os pais e educadores estão vivendo um grande desafio para tentar decodificar essa nova linguagem. E o pior é que não são só os adolescentes, os jovens adultos também estão aderindo a E essa até linguagem. a criançada, viu? Ah, esses são os piores, né? Porque esses aí são os que trazem para dentro de casa, o pai e a mãe, sem saber, vai no embalo e quando vê, está todo mundo com uma linguagem completamente diferente. Exatamente, daquilo que a gente aprendeu na escola, né? Bem, na verdade, estamos aprendendo uma nova linguagem e eu posso até dizer que, de uma certa forma, é interessante, porque essa linguagem nova que está circulando, que ganha uma dimensão enorme nas redes sociais, ela pode ser utilizada a favor da aproximação pai e filho. Então vamos recapitular? Vamos. Bora recapitular. Ali no final do vídeo, a gente teve algumas siglas, né? Posso chamar de sigla? Né? A moça falou, eles estão tirando as vogais. Abreviaturas, boa. Né? Ela falou assim, eles estão tirando as vogais. Então, beleza virou BLZ, VLW é ali um valeu, FLW, um falou, DPS, depois, SS sim, né? E aí tem os termos, né, que foram citados antes, que eu vi que muitas vezes são derivados de expressões usadas nos jogos de videogame, nos jogos online, nos jogos de celular. Então, a gente tem o Farmando Aura, né, que vem de jogo aí, né, então seria um tá mandando bem. Tem o performático, que eu vi, que é aquela pessoa que faz coisas ensaiadas demais, sem autenticidade. Tem o algoritmado, que se refere a uma pessoa que faz tudo calculado. Tô colando, porque eu não sei não, tá? Tem o termo flopado, que é algo que não fez sucesso, que não deu bom. E aí eu te pergunto, doutor, essa entrevista nossa aqui vai ser flopada ou vai farmar aura? Já está farmando a aura. Pode ter certeza que vai farmar a aura. Porque eu trabalho com adolescentes e na fase que começaram a aparecer os adolescentes viciados em jogos, então eles falavam um dialeto completamente diferente do nosso normal, da nossa linguagem normal. Eu precisei estudar, eu precisei aprender com eles e eu passava lá anotando e era as noites inteiras procurando o que aquilo significava. Na maioria das vezes não significa nada. Mas no ponto de vista... Igual o Six Seven, né? Six Seven, por exemplo... Não significa nada, mas a criançada não para de falar o tempo todo. Não, e principalmente as crianças, porque isso veio de uma música. Então, essa música é um rap, então eles pegaram isso e Six Seven, é aquilo repetitivo. Lógico que isso aí leva um processo grave, porque não deixa também de bloquear a criança a nível intelectual. Imagine uma criança o dia inteiro, Six Seven. O que ele vai poder absorver como informação dentro de uma escola? Se dentro das escolas é onde mais está acontecendo o Six Seven. É isso, vai retrocedendo, né? É um retrocesso, infelizmente, que os pais e os professores estão enfrentando um grande desafio, porque não deixa de ser um vício, né? Com certeza. E a influência das redes sociais, isso dissemina com muita rapidez. E hoje em dia, qualquer criança tem um celular, tem acesso às redes sociais. Então, eles são os responsáveis por essa disseminação. É isso, e para ficar por dentro, todo mundo acaba copiando. Porque tem aquele, como o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar fora. Esse é um dos, também, que eu considero dos mais trágicos.
medo de ficar fora de um grupo, medo de não pertencer a algo. Então, muitas vezes, eles perdem as características, eles se deixam levar por aquela, digamos, tendência, é momentâneo. Mas o grande problema é que isso é um vício mesmo. Depois que pega, isso pode até ser internalizado e ir para o resto da vida. Eu lembro quando eu, pelo menos, era adolescente, tinha umas gírias que era o terror dos pais, dos educadores, que era, e aí, cara, como é que está? Poxa, bicho, e aí, bicho? Isso era uma coisa que os professores faziam questão de corrigir. Mas naquela época não tinha as redes sociais para essa disseminação ser a velocidade da luz, né? Hoje, fazer essa correção já faz mais complicado. Exatamente. E na minha época era o tipo assim, tipo assim, tipo assim. E a gente foi carregando a vida toda e até hoje eu falo tipo muitas vezes, viu? Se não tomar cuidado, realmente se torna vitalício. E os professores brigavam muito. Que tipo, o quê, menina, né? Mas é esse o problema. Quanto mais reprime ou critica, parece que mais sólido se torna esse vício. Olha. Então, o que acontece? Os pais, ou até mesmo os professores, não é a questão da crítica, do julgamento. É se aproximar dessa criança, ou desse adolescente, ou desse jovem adulto e perguntar, mas vem cá, o que representa? Me explique qual é o fundamento, o que isso quer dizer. Bem, se ele souber explicar com palavras compreensíveis, ele realmente está sabendo o que está fazendo. Mas se ele simplesmente disser, olha, você que serve, ele está produzindo o quê? Uma espécie de, vamos até dizer, eu estou rejeitando o seu ponto de vista. Então, fica realmente complicado entender a linguagem da adolescência. Exatamente. Porque... E é complicado quando eles não sabem do que estão falando, Esse né? é o grande problema. O meu menino começou com uma assim, ó. Se é louco, não compensa. Se é louco, não compensa. E toda hora ele falava pra tudo, em todas as situações. Eu, menino, você sabe o que você tá falando? Não faz sentido você usar esse termo dentro dessa situação aqui. Para de falar isso. E era o tempo todo, se é louco, não compensa. Não, mas observe que eles utilizam os termos fora de qualquer contexto, porque não existe nada que formalize. Por exemplo, esse do flopou, tá? A pessoa está fazendo alguma coisa e, de repente, alguma coisa saiu um pouquinho do eixo, vamos dizer assim, e flopou. Não flopou. Mas, no ponto de vista, isso já vai logo dizendo que a pessoa já fracassou. Exatamente. Então, isso, de uma certa forma, em determinados contextos, pode até ser caracterizado como bullying. Porque tem pessoas que não adotam esses termos. Tem outros que adotam por conveniência, porque tem medo de ficar fora. E outros não sabem nem o que estão realmente falando naquele meio que ele está inserido. Então, é um choque e realmente é necessário que exista um mecanismo para que esses adolescentes, essas crianças, comecem a voltar para a realidade e não estrangular, né, com a linguagem habitual. Exatamente, até porque amanhã ou depois vai para o mercado de trabalho, né? Quem é adolescente, né? Em pouco tempo, em poucos anos, vai para o mercado de trabalho. Como é que vai participar de uma entrevista falando desse jeito? Uma pessoa que, bem, apesar que já aconteceu comigo, isso já tem alguns anos, eu estava numa palestra e quando eu tinha que entrar na palestra, e aí, cara, todo mundo bem? Como é que estão vocês? Tudo numa boa? Depois, meu Deus, o que foi que eu fiz? É uma gafe e tanto. Menos mal. Agora, imagine hoje no mercado de trabalho com isso que não, digamos, termos que não têm sentido. Sim. E aí? Como é que estão? Estão bem? Seria o certo. Creio eu, né? Porque hoje a gente já não sabe mais o que é certo. Mas, que é de errado. repente, exatamente, fica muito difícil. Aí, de repente, simplesmente chega alguém para se apresentar numa reunião de trabalho.
e eu não sei se vou flopar, não sei se flopei, e aí vocês estão flopando. Se farmei aura. Estamos formando aura. Então, quer dizer... Fico pensando, quem tem em casa tá compreendendo essa conversa? É meio maluco, sim, né? É meio maluco, mas se formos levar em conta, hoje os pais, eles já estão habituados a conviver com essa maluquez, vamos dizer assim. Alguns termos a gente vai reconhecendo, né? Mas não todos, viu? Muitos do que eu vi aqui nessa pauta, eu não conhecia. O doutor já está super antenado, gente. Antenado também aí é uma gíria mais lá da minha época, né? Mas o doutor tá super, tá sabendo todas já os significados, porque estudou. E é importante que nós pais estudemos também para que a gente possa se achegar aos nossos filhos. Muitas vezes, principalmente na adolescência, a gente percebe aquele distanciamento, né? E é justamente nessa hora que a gente precisa de mais comunicação, de mais escuta. Qual é a sua dica? Qual a direção que nós devemos tomar? Olha, os pais, vamos até colocar como erro dos pais. Geralmente, os pais eles não chamam os filhos para uma conversa. Eles geralmente entram na crítica. Entrar na crítica, eu estou provocando uma situação. Mas é diferente se eu sentar com meu filho, tentar que ele me explique aquela linguagem, porque eu não estou entendendo, eu não estou sabendo me comunicar, não estou conseguindo me comunicar. Então, eu vou pedir auxílio. Você, na condição de meu filho, uma outra geração, você está bem avançado, eu estou, não retrógrado, mas não estou acompanhando. Por favor, me explique o que significam esses termos para que a nossa linguagem, que a nossa conversa possa ser mais transparente. E creio que por este lado a comunicação vai ser estabelecida. E os vídeos na internet estão aí para ajudar muita gente a traduzir também, né? Como os tutoriais, né? Está cheio de tutoriais também. Tem muita gente preocupada, inclusive, com esses termos, como você comentou, Clara. Imagine, daqui mais alguns anos, esses adolescentes no mercado de trabalho. Como é que vai ser? Vai ser muito complicado. Imagine aquele que decidiu, digamos, se formar em medicina, aquele que decidiu ser professor, aquele que decidiu ser um engenheiro. E a linguagem? Será que essa vai se tornar uma linguagem global? Tenho certeza que não. É uma coisa temporária, mas tem gente que, infelizmente, mantém essa linguagem para o resto da vida. É uma coisa que fica ali, presa, né? Então, se torna, digamos, uma linguagem vitalícia. Muito complicado. Quando é que os pais precisam realmente ter essa preocupação de repente, até começar a fazer um tratamento, levar um psicólogo? Sinceramente, os sinais, eles são visíveis a partir do momento que a criança começou a entrar na repetição. Criança que eu estou me referindo, o adolescente, criança, sim, ou o jovem adulto. Então, a repetição já é um sinal e muito nítido que aquela pessoa ela está, digamos, comprimindo o processo cognitivo, o processo intelectual. Então, ele simplesmente está vibrando, como dizem, numa vibe, ou seja, que a vibração, a vibe, né? Ele está numa vibe da repetição. Então, ele não vai desenvolver, ele vai ter dificuldade para absorver informações na escola, em casa. Ele vai fazer uma leitura, ele não tem foco. Ele está na frente da telinha, ele pode estar até ouvindo ou lendo alguma coisa, mas não está interiorizando. Então, um psicólogo pode ajudar? Sim, pode ajudar. Um psicanalista pode, sem dúvidas. Mas a conversa pai, filho, nas escolas, criarem um mecanismo, uma rede de informação, filhos, professores e pais, para que possam chegar, digamos, num acordo lá e não escorregarem na maionese, como muita gente diz, de simplesmente um não entender o outro, porque senão isso vai se tornar, tipo, eu falo inglês, um fala chinês e o outro fala português. Ninguém entende ninguém. Entra todo mundo, está de corpo presente, mas ninguém sabe nada do que aconteceu ou o que vai acontecer. Então, é necessário, sim, que seja resolvido
e com brevidade, porque as redes sociais estão aí para o grande vilão, vamos dizer, porque elas não querem nem saber. Gente. Elas apenas vão disseminando. E nós, na condição de pais, de avós, só vamos ficando para trás, porque não vamos entendendo nada. Exatamente. Vamos tomar uma atitude. É muito importante a gente trazer a pauta para o nosso programa, mas o nosso tempo já acabou. Vou deixar aqui o contato do doutor Jorge Guedes, psicanalista, doutor em neuropsicologia, neurociência, psicoterapia, terapeuta ocupacional, para que você possa conhecer muito mais do trabalho dele, os conteúdos que ele posta lá no Instagram, gente, no @psique_quântica. Psique_quântica, como está escrito aí na sua tela. Acabou o tempo, doutor, desculpa. Tão muito curto, obrigada, né? viu? Foi muito enriquecedor. Eu agradeço a você e a todo esse Brasil maravilhoso. É isso aí. Até a próxima oportunidade. Volte sempre. Muito obrigado. E a gente encerra assim o nosso programa. Eu aprendi demais, mas ainda tá difícil, tá meio confuso aqui na minha cabeça, viu, doutor? Mas eu aprendi muito aqui no nosso programa de hoje. Espero que você tenha aprendido também, que você tenha gostado. Muito obrigada pela sua companhia. Fica com Deus e até a próxima. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.